Olá, vamos para a nossa aula 32 do nosso curso de alfabetização matemática, a parte de álgebra básica. Vamos falar de lógica matemática. Lógica matemática que está em absolutamente tudo que a gente trabalha com matemática. Qualquer problema de matemática, na verdade até com os conceitos mais básicos de matemática. Por que você não falou de lógica logo lá no iniciozinho? Eu poderia ter falado, mas eu não quis trazer um assunto que é um pouquinho abstrato logo no início do curso, em que as pessoas ainda estão precisando se basear em conceitos mais concretos, mais palpáveis, mais tangíveis. Então chegou uma hora, que é agora, em que a gente pode já falar de algo um pouquinho mais abstrato e algo que é de suma importância para a gente entender todo o resto da matemática, para a gente ter um domínio muito maior da matemática. Ah, professor, mas esse assunto de lógica não é um assunto de alfabetização matemática, não é um assunto básico. É sim, tá? Na verdade, lógica está presente em tudo que a gente falou até agora e a gente só não tinha consciência dela, mas a lógica ela permeia absolutamente tudo na matemática e entender lógica é essencial para a gente entender muita coisa do que a gente já estava falando, entender melhor. Por exemplo, quando a gente resolveu a equação de segundo grau, a gente falou do conectivo E, né? A gente falou do conectivo OU, principalmente, né? Quando a gente resolvia a equação de segundo grau, a gente via as duas possibilidades para as raízes. X pode ser um valor ou x pode ser outro valor. Então, que conectivo OU é esse, né? Como é que ele atua, como é que ele trabalha? Toda vez que a gente fazia uma equação, toda vez que a gente fazia um desenvolvimento, eu botava uma setinha dupla, não sei se você lembra, né? Toda hora eu botava uma setinha dupla, por exemplo, eu botava x mais 2 é igual a 3, aí botava essa setinha dupla, x é igual a 1, né? Jogava o 2 para cá. Que setinha dupla é essa, né? O que ela significa, certo? E quais são as regras que são importantes para esses termos que a gente tem usado desde o início e que agora a gente vai ter um pouquinho mais de consciência da existência deles. Tá bom? Então vamos começar lá o nosso curso de lógica. Vamos primeiro ver o que é uma sentença. Uma sentença é uma frase, tá? Que a gente pode usar no nosso dia a dia, ou uma frase matemática, sem problemas. Que horas são é uma sentença, né? Pega a caneta, né? É uma sentença. A terra é azul é uma sentença. O morcego é um pássaro. Também é uma sentença, tá bom? Mas eu não estou preocupado com todo tipo de sentença. Eu estou preocupado com sentenças para as quais a gente pode atribuir dois valores lógicos, que são verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falo assim, que horas são, né? Se eu pergunto que horas são, uma pergunta, não dá para dizer que essa sentença aqui é verdadeira ou falsa, né? Isso é uma pergunta, isso não tem um valor lógico definido, tá? Então, qual é o valor lógico de que horas são? Não, isso não pode ser definido, tá bem? Como algo certo ou errado, algo verdadeiro ou falso. Pega a caneta, é uma ordem, né? É uma frase imperativa, então, uma sentença imperativa. Também não dá para eu atribuir valor lógico à minha sentença pega a caneta. Mas, por exemplo, a terra é azul, a frase dita lá pelo cosmonauta russo Yuri Gagarin, lá em meados da década de 60, né? É realmente a terra vista de fora, a terra vista do espaço, ela é azul. Então, ela assume o valor lógico verdadeiro. É verdadeiro que a Terra é azul. Agora, o morcego não é pássaro, né? O morcego, apesar de voar, ele é um mamífero, não é verdade? Então, tem um valor lógico falso. A frase, o morcego é um pássaro. Então, o que é uma proposição? Proposição é algo que se propõe, é algo que eu proponho, né? São as sentenças para as quais eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. A terra azul é verdadeira, uma sentença verdadeira, uma proposição verdadeira. Morcego é um pássaro, é uma proposição verdadeira, é falsa, falso, que verdadeiro o quê? Falso, tá? Então,
Morcego é um pássaro, é falso. Morcego é um mamífero. 2 é primo. 2 é primo, verdadeiro. 2 é o menor primo que existe, é o único primo par. 8 é ímpar. Não, isso é falso. 8 é par, não é verdade? Falso. Então, o que é uma proposição? Uma proposição é simplesmente uma sentença que se propõe, que eu proponho, certo? E para ela eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Nós só vamos trabalhar nessa nossa lógica, que é a lógica que permeia toda a matemática elementar, com 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso, tá? Algo sempre vai ser certo ou errado, verdadeiro ou falso. Nunca vai ter o mais ou menos, depende, tá? Pra gente aqui, a gente vai trabalhar só com 2 valores lógicos. Vamos ver como é que a gente nega uma proposição. Vamos supor que eu tenho uma proposição P, que ela pode assumir 2 valores lógicos, verdadeiro ou falso. E se eu negar, por exemplo, se ela for verdadeira, a negação dela, que eu estou representando aqui com uma barrinha aqui em cima, é falsa. Se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Se ela for falsa, a negação dela é verdadeira. Por exemplo, se eu falo, a Terra é azul, é verdadeiro. A negação dela, a Terra não é azul, é falso. Né? O morcego é um pássaro, é falso. Né? Falso. Nega, o morcego não é um pássaro, é verdadeiro. 2 é primo, é verdadeiro. Nega, 2 não é primo, é falso. 8 é ímpar, é falso. Nega, 8 não é ímpar, fica verdadeiro. Isso que a gente acabou de escrever aqui, que é uma tabela de todas as possibilidades para uma proposição, é o que a gente chama de uma tabela verdade, tá? Isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade. Tabela verdade. Verdade. Dade. Tabela verdade. Eu já ouvi até com o nome de tabela de verdades, tá? Tabela de verdades da proposição. Tabela verdade, tá ótimo. Agora nós vamos unir proposições menores para formar proposições maiores. Como, por exemplo, em língua portuguesa, a gente une sentenças menores por conectivos e aí a gente forma sentenças maiores, né? Os conectivos são o que conectam, né? É algo que conecta sentenças menores para formar grandes sentenças, né? Como se você tivesse uma locomotiva, tem vários vagões conectados pelos nossos conectivos. A primeira conexão que a gente costuma chamar é a conjunção, quando a gente junta dois conectivos duas proposições, a gente junta 2 proposições pelo conectivo E. O conectivo E também é representado por esse chapeuzinho. Lembra do símbolo de interseção de conjunto? Se você já viu o conjunto, né? É parecido, né? Tem tudo a ver. A gente vai ver conjuntos numa próxima aula. Olha aqui, ó. Então, nós temos 2 proposições P e Q. Vamos pegar todas as possibilidades de valores lógicos para as 2 proposições. As proposições P e Q podem ser ambas verdadeiras. A primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa. Ou a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Então, aqui eu tenho todas as possibilidades para as minhas 2 proposições. Podem ser verdadeiro, a P e a Q, ou a P verdadeira e a segunda falsa, ou a P falsa e a Q verdadeira, ou ambas falsas. E como é que vai funcionar a minha conjunção, né? Como é que a gente vai juntar, né, pelo conectivo E? Como se fosse um circuito de chaves em série. Circuito de chaves em série. Dá para traçar um paralelo entre a lógica e a eletrônica digital, por incrível que pareça. E é legal porque a gente começa a enxergar a tabela verdade. Na verdade, o teu computador faz isso, tá? No teu computador, essa linguagem lógica aqui, ela é expressa na forma de circuitos. Olha só, olha que interessante. A minha conjunção funciona como se as minhas proposições P e Q fossem 2 chaves ligadas em série. Tá? Eu vou considerar que se for verdadeira a proposição, a chave está fechada. Se a chave está fechada, passa a corrente. Se for falsa a proposição, a chave está aberta, não passa a corrente. Então, olha só, vamos lá. Se a chave P está fechada,
e a chave Q está fechada. Vai passar a corrente daqui para cá? Vai passar a corrente. Legal? Se a chave P está fechada e a chave Q está aberta, passa a corrente daqui para cá? Não, não passa a corrente, né? Porque a Q está aberta, o circuito está aberto. Agora, se a chave P estiver aberta e a Q estiver fechada, passa a corrente daqui para lá? Também não passa, porque a chave P está aberta, a chave P está aberta. E agora, se as duas chaves estiverem abertas, passa a corrente? Também não. Então você tem aqui a tabela verdade da conjunção de duas proposições, né? E ela é feita pelo conectivo E, que parece o sinal da interseção de conjuntos. Opa, sinal da interseção. Poxa, professor, então quer dizer que isso aqui está ligado a conjunto? Isso aqui está ligado a tudo, absolutamente tudo, inclusive a conjuntos, certo? Então você não precisa decorar a tabela verdade do E, basta você lembrar que é um circuitinho de chaves em série. E quando é que a conjunção de duas proposições vai ser verdadeira? Só quando ambas forem verdadeiras, certo? Em qualquer outro caso, não dá verdadeiro. Agora vamos para uma disjunção inclusiva, né? Outra maneira de você juntar proposições, certo? Fazendo uma disjunção inclusiva. Que história é essa de disjunção inclusiva? Ela acontece quando você tem um ou inclusivo representado por um Vzinho. Tá vendo que esse Vzinho parece o sinal da união de conjuntos? Ah, parece o sinal da união de conjuntos. Você vai ver conjuntos depois, né? O que seria uma disjunção inclusiva, né? Por exemplo, você tem duas proposições. Quais são todas as possibilidades para valores lógicos dessas duas proposições? Podem ser ambas verdadeiras. A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Tá bem? São todos os casos possíveis. Eu vou ter uma disjunção inclusiva, né? Um ou inclusivo, né? O ou inclusivo vai ser verdade, quando pelo menos uma das duas, certo, for verdadeira. Pelo menos uma das duas for verdadeira, tá errado aqui. Pelo menos um dos dois verdadeiro. E pode ser até que os dois sejam verdadeiros. Como é que a gente consegue estabelecer um paralelo entre a tabela verdade do ou inclusivo e a eletrônica digital? Por exemplo, um circuito de chaves em paralelo. Lembra? Se a proposição for verdadeira, a chave está fechada. Se a proposição for falsa, a chave está aberta. Então, olha para cá. Ambas as proposições são verdadeiras, as duas chaves fechadas. Passa a corrente daqui para lá? Passa. Pode passar por cima ou pode passar por baixo, não é verdade? Se a primeira estiver fechada e a segunda estiver aberta, passa a corrente? Passa, porque na primeira passa a corrente, porque ela está fechada. Se a primeira está aberta e a segunda fechada, a primeira aberta e a segunda fechada, passa a corrente? Passa, porque a segunda está fechada, então passa a corrente por baixo. E se ambas as chaves estiverem abertas, a primeira é aberta e a segunda aberta, não vai passar corrente, não passa corrente, porque ambas as chaves estão abertas. Então você está vendo que uma disjunção inclusiva, um ou inclusivo, tá? Que tem um símbolo parecido com o símbolo da união de conjuntos, só vai ser falso quando ambas as chaves estiverem abertas. Em qualquer outra situação, né, vai passar corrente. Por exemplo, você fala assim, mãe, olha só, ou eu vou estudar matemática, certo? Ou eu vou ficar em casa, tá? Ou eu vou estudar matemática, ou eu vou ficar em casa. Você pode não ficar em casa e estudar matemática, né? Ou eu vou matemática ou eu vou ficar em casa. Então você pode não estudar matemática e ficar em casa? Pode, na cabeça dela pode. Você pode estudar matemática e não ficar em casa? Pode. Mas você também pode incluir o caso em que os dois acontecem ao mesmo tempo. Você pode tanto estudar matemática quanto ficar em casa. Pode. Então, quando você fala, por exemplo, usando um ou inclusivo, ou eu vou estudar matemática ou eu vou ficar em casa, você pode não estudar matemática e ficar em casa? Pode. Você pode estudar matemática e não ficar em casa?
Pode. E você também pode estudar matemática e ficar em casa. Por isso que o nome é inclusivo. Inclusivo porque ele inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então você tem uma disjunção inclusiva. Funciona como um circuito de chaves ligadas em paralelo. Para que passe corrente, basta que uma das chaves esteja fechada. Ou seja, se uma das proposições for verdadeira, né, a minha disjunção inclusiva vai dar verdadeiro. O meu ou inclusivo vai me dar como resposta, né, uma proposição maior que é verdadeira. Legal? Então, toda vez que eu uso um ou inclusivo, e é o ou que a gente costuma usar na matemática, tá? O ou matemático, geralmente ele é um ou inclusivo. Então, existe a possibilidade de uma coisa acontecer, existe a possibilidade da outra coisa acontecer, e existe a possibilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Ou eu vou estudar matemática, ou eu vou ficar em casa. Eu posso tanto estudar matemática quanto ficar em casa, né? Quando eu uso o ou inclusivo, existe a possibilidade, né? Eu incluo a possibilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Legal? Continuando, vamos falar agora da disjunção exclusiva, tá? A disjunção inclusiva é o caso que inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Como a gente falou, né? Você fala para sua mãe, ou eu vou estudar matemática, ou eu vou ficar em casa. Então existia a possibilidade de você estudar matemática e ficar em casa ao mesmo tempo, né? Se você usa uma disjunção inclusiva. Agora, se você estuda uma disjunção exclusiva, você exclui a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Geralmente a gente usa a disjunção exclusiva, o ou exclusivo, representado por esse símbolozinho, no nosso dia a dia. Por exemplo, você fala assim para alguém, olha, ou eu vou estar no primeiro andar ou eu vou estar no quinto. Poxa, se você vai estar ou no primeiro andar ou no quinto, na cabeça dessa pessoa não existe a possibilidade de você estar nos dois andares ao mesmo tempo. Então, ó, eu posso estar no primeiro andar e posso estar no quinto ao mesmo tempo? Não, né? Não dá para estar nos dois ao mesmo tempo. Eu posso estar no primeiro e não estar no quinto? Posso, né? Eu posso não estar no primeiro e estar no quinto? Posso, né? E se eu falo que eu vou estar no primeiro andar ou no quinto, eu posso não estar em nenhum dos dois andares? Também não, tá? Se eu falo que eu estou no primeiro andar ou eu vou estar no primeiro andar ou no quinto, eu vou estar em algum dos dois, mas eu não vou estar nos dois ao mesmo tempo. Então eu excluo a possibilidade das duas proposições serem verdadeiras simultaneamente. Essa é a grande diferença entre uma disjunção inclusiva e uma disjunção exclusiva. A disjunção inclusiva inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E a disjunção exclusiva, ela exclui essa possibilidade. Por incrível que pareça, no nosso dia a dia a gente usa muito mais a disjunção exclusiva, né? Ou eu vou estar no primeiro andar ou no quinto. Não existe a possibilidade de quem ouve essa frase de achar que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo no nosso dia a dia. Mas na matemática não. Na matemática é muito mais comum o uso da disjunção inclusiva, tá? Ou eu vou estudar matemática ou eu vou ficar em casa. Então, existe a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, porque geralmente a disjunção da matemática é inclusiva, tá? É condicional, né? Quando uma coisa condiciona a outra, quando uma proposição, quando uma afirmação matemática, ela condiciona a ocorrência de outra. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo mais fácil e menos abstrato. Se ele é brasileiro, isso condiciona a ele ser um latino-americano, né? Ser brasileiro condiciona o fato dele ser latino-americano. Todo brasileiro é latino-americano. Você pode usar esse símbolo ou pode usar esse símbolo. Ah, então esse é o símbolo que o meu professor de matemática usa. Os 3 pontinhos. Tem gente que gosta de usar esse, tem gente que gosta de usar esse. Eu costumo usar a setinha, tá bom? Ah, se ele é brasileiro, então ele é latino-americano. Sim. É uma maneira de escrever o que está ali em cima, tá bom? Ele é brasileiro somente se ele for latino-americano, não é verdade? Não tem como ele ser brasileiro se ele não for latino-americano. Ele é brasileiro só se ele for latino-americano, tá bom? Ser brasileiro basta, é suficiente para eu concluir que ele é latino-americano, não é verdade? Agora,
ser latino-americano é necessário para ele ser brasileiro, não é verdade? Então, como é que ele vai ser brasileiro sem ser latino-americano? Não dá. Então, ser latino-americano é necessário para ele ser brasileiro. Por isso que ser brasileiro é uma condição suficiente para ele ser latino-americano, e ser latino-americano é necessário, é uma condição necessária para ele ser brasileiro. Legal? Beleza? Então, nós temos aqui, ó, P condiciona que, né? P, a ocorrência de P condiciona a ocorrência de que. Aqui está escrito a mesma coisa, só com outro símbolo. Se P acontece, então Q acontece. P acontece somente se Q acontecer, ou seja, ele é brasileiro somente se ele for latino-americano. P é suficiente para Q ocorrer. Tudo isso aqui é sinônimo, tá? Ele é ser brasileiro é suficiente para garantir que ele é latino-americano. E que é necessário para P, né? Ser latino-americano é necessário para ele ser brasileiro. Legal? Então aqui, ó, o primeirozinho é a condição suficiente e o segundozinho aqui é a condição necessária, né? Ser brasileiro é suficiente para ser latino-americano. Condição suficiente. E ser latino-americano é necessário para ele ser brasileiro, né? E tem que ser latino-americano para poder ser brasileiro. Então você tem a condição suficiente e a condição necessária. Legal? Como é que funciona a tabela verdade da condicional? Eu tenho duas proposições P e Q. Lembrando, podem ser ambas verdadeiras. Aqui eu estou pegando todas as possibilidades para minhas duas proposições. Ou ambas verdadeiras, ou a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira falsa, a segunda verdadeira, ou ambas falsas. Então vamos entender isso da seguinte maneira. A única coisa que não pode acontecer em matemática, preste atenção, a única coisa que não pode acontecer em matemática, porque matemática é feita para funcionar perfeitamente, tá? A única coisa que não pode acontecer é fazer a coisa certa e chegar na conclusão errada. Isso é proibido. Se você usar as regras matemáticas corretamente, você é proibido de chegar na conclusão errada. Agora, se eu fizer tudo certinho em matemática, eu posso chegar a conclusões corretas? Pode. Se eu fizer errado, se eu fizer as coisas erradas, se eu usar as regras matemáticas, as leis matemáticas de forma equivocada, eu posso dar uma sorte infinita e chegar na resposta certa? Pode sim. É por isso que às vezes o teu professor, você chegava na resposta certa e ele te dava errado na questão, porque ele dizia que o teu argumento estava errado. Lembra disso? Né? Você chegava na resposta certa, você falava, professor, acertei a questão. Não, você não fez coisa com coisa. Você não fez coisa com coisa e chegou na resposta certa. Isso pode acontecer em matemática? Pode. Agora, pode acontecer de eu usar a matemática de forma equivocada, errada, e chegar numa conclusão errada? Pode também. Então, a única coisa que não pode acontecer em matemática, a única coisa que não pode acontecer é você fazer a coisa certa e chegar a conclusões erradas. Você usar as regras matemáticas de forma correta e chegar a conclusões equivocadas. Isso é proibido. Todo o resto é possível. Você pode fazer certo e chegar na resposta certa? Pode. Você pode fazer errado, né? Dar uma sorte e chegar na resposta certa? Pode. Isso é possível. É possível. E você pode fazer errado e chegar na resposta errada? Também pode. Essa é a tabela verdade da condicional. Por exemplo, vamos pegar aqui brasileiro e latino-americano. O cara pode ser brasileiro e latino-americano, né? Se ele é brasileiro, então ele é latino-americano. Pode ser brasileiro e latino-americano? Pode. Agora, ele pode ser brasileiro e não ser latino-americano? Não, impossível ele ser brasileiro e não ser latino-americano, porque uma coisa conduz à outra. Mas ele pode não ser brasileiro e ser latino-americano? Pode, por exemplo, ele pode ser boliviano, pode ser paraguaio, pode ser argentino. Então ele pode não ser brasileiro e ser latino-americano? Pode. Agora ele pode ser nem brasileiro nem latino-americano? Sim. Ele pode ser, por exemplo, né, africano, pode ser oriental, né? Chinês, japonês, pode sim.
Legal? Então a única coisa que não pode acontecer em matemática é você partir de uma premissa verdadeira e chegar numa conclusão falsa. Legal? Então, se você fizer as coisas certas em matemática, você é obrigado a chegar na conclusão certa. Você não pode chegar na resposta errada. Tá bem? Beleza? Então, vamos adiante. Vamos falar agora da bicondicional, tá? O símbolo da bicondicional, ou essa setinha dupla, que você vem acompanhando o meu curso de alfabetização matemática, você vê que eu uso ela bastante, que também pode ser representado por esse símbolozinho aqui com 3 tracinhos. A bicondicional é basicamente uma junção de equivalência, tá? Você diz que 2 coisas se equivalem por uma bicondicional. Por exemplo, né? Ser par equivale a dizer que é múltiplo de 2. Por que a gente chama de bicondicional? Porque vale a ida e vale a volta. Se é par é múltiplo de 2, se é múltiplo de 2 é par, certo? Se é par é múltiplo de 2, se é múltiplo de 2 é par. Por exemplo, por várias vezes você me viu fazer coisas assim, ó. X mais 2 é 3, x é igual a 1. Se x mais 2 é 3, x é 1. E se x é 1, né? X mais 2 é 3, né? O número que somado com 2 dá 3 dá 1, e 1 somado com 2 dá 3. Vale a ida e vale a volta. Por isso que eu costumo usar a setinha dupla, quando eu tenho alguma conclusão matemática em que vale a ida e a volta. Então, olha só, se é par, é múltiplo de 2, né? Eu tenho uma condicional. Se é múltiplo de 2, é par. Então, eu tenho uma bicondicional. Ou seja, ser par equivale a dizer que é múltiplo de 2. Ser par equivale a dizer que é múltiplo de 2. Né? É par, né? O número é par, se e somente se é múltiplo de 2. Também é outro termo que representa uma bicondicional, né? Uma equivalência lógica. Ser par é necessário e suficiente para ser múltiplo de 2. Lembra, né? Ser par é necessário para ser múltiplo de 2, né? Condição necessária, a gente acabou de ver isso. E ser par é suficiente para ser múltiplo de 2. Basta ser par para ele ser múltiplo de 2. E tem que ser par, né? É necessário ser par para ser múltiplo de 2. Né? Então, quando eu falo que é par, bicondicional, múltiplo de 2, o número é par. Em bicondicional, ele é múltiplo de 2, eu estou dizendo que vale a ida e vale a volta. Se é par, é múltiplo de 2. E, olha aqui o símbolo de E. Se é múltiplo de 2, é par. Falando de forma mais abstrata, ó, eu digo aqui, ó, P equivale a Q, ou P bicondicional Q, né? P equivale a Q, P equivale a Q. P se e somente se Q. P é necessário e suficiente para Q. P é uma condição necessária e suficiente, certo? E aí a bicondicional vale a ida e vale a volta, ó. O P implica no Q e, olha aqui o E. O Q implica no P, tá bom? Em termos de tabela verdade, quando é que acontece a verdade na tabela da bicondicional? Só se ambas forem verdadeiras. Lembra que isso aqui também é equivalência, né? A gente chama também de equivalência lógica. Então, ó, verdade equivale a verdade? Sim. Falsidade equivale a falsidade? Sim. O que eu coloquei aqui, meu Deus? Isso aqui é falso? Sim. Verdade equivale a verdade? Sim. Falsidade equivale a falsidade? Sim. Agora, verdade equivale a falsidade? Não. Falsidade equivale a verdade? Não, também. Legal? Então, quando é que vai ser verdadeiro? Quando ambas forem equivalentes, ó. Quando ambas se equivalerem. Ou então você pode entender que é uma condicional de ida e uma condicional de volta. De volta. Lembra que a única coisa que não podia acontecer em matemática, eu partir de um raciocínio correto e chegar na resposta errada? Então, olha só, tem que valer a ida e a volta. Se eu faço tudo certo, eu chego na resposta certa. Beleza? Beleza. Agora volta. Se eu faço tudo certo, chego na resposta certa. Beleza? Beleza. Vale a ida e vale a volta? Vale. Agora, eu faço tudo certinho em matemática, chego na resposta errada. Isso pode? Não. Então já feriu a ida. Então, já não pode. Agora, se eu fizesse errado, eu posso dar uma sorte imensa e acertar? Posso. Né? Pode acontecer. Fiz errado, dei uma sorte imensa,
Acertei. Agora vamos ver a volta. Se eu fizer tudo certinho em matemática, eu posso chegar na resposta errada? Não. Então vale a ida, mas não vale a volta. Então não vale a bicondicional. Se eu fizer errado, eu tenho direito de errar? Tenho. Agora volta. Se eu fizer errado, tem direito de errar? Também tenho. Então vale a ida e vale a volta. Então vale a bicondicional, né? A gente pode entender a bicondicional como uma equivalência, só vai ser verdade quando as duas se equivalem. Ou ambas verdadeiras, ou ambas falsas. Se elas forem diferentes, já não vale a bicondicional. Legal? Vamos falar agora dos quantificadores. Você tem dois tipos de quantificador. O quantificador universal e o quantificador existencial. O que é quantificador? É algo que quantifica, né? Quantifica as possibilidades para uma variável. Por exemplo, quando eu falo para todo x natural, ó, esse símbolo aqui significa para todo, qualquer que seja, para todo x natural, qualquer que seja o x natural, qualquer que seja o número natural, x, o dobro dele é par. Sim, o dobro de todo número natural é par, realmente. E a quantificação existencial, o quantificador existencial, ele quantifica, ele me diz que existe pelo menos um número inteiro, existe pelo menos um x inteiro. Esse é ao contrário, representa existe pelo menos um. Existe pelo menos um número inteiro cujo quadrado é 9. Tem pelo menos algum número inteiro cujo quadrado é 9? Tem o 3 e tem o menos 3, né? 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9. Então, esse A de cabeça para baixo significa o para todo, qualquer que seja. E esse símbolo, que é o E ao contrário, significa que existe pelo menos um. Então, quando se escreve isso, se diz que para todo número natural, né, o dobro dele é par. E existe pelo menos um número inteiro cujo quadrado é 9. Agora, um detalhe importante. Como é que se nega o para todo? Como é que se nega o tudo? Como é que você negaria a frase, por exemplo, todos nós somos brasileiros, por exemplo. Todos nós somos brasileiros. Imagina que tem algum aluno, algum colega nosso que seja estrangeiro que estuda aqui. Então, como é que você nega a frase todos nós somos brasileiros? Poxa, se você falar assim, nenhum de nós é brasileiro, poxa, isso é muito forte, não é verdade? Como é que se nega a frase todos nós somos brasileiros? Ah, é só você falar assim, não, meu colega é argentino, por exemplo, né? Meu colega é estrangeiro. Então, a negação da frase todos nós somos brasileiros não é ninguém de nós, nenhum de nós é brasileiro. Porque se você reparar bem, o nada é um tipo de tudo, né? Quando eu falo que nenhum de nós é brasileiro, estou falando que todos nós somos não brasileiros. Então, o nada, na verdade, é um tipo de tudo. Então, como é que se nega o tudo? Não é dizendo nada, porque o nada é um tipo de tudo, né? A negação do tudo é o existe pelo menos um que foge à regra. Então, a negação da frase todos nós somos brasileiros é ah, não, tem aqui um estrangeiro. Então, a negação do para todo é o existe pelo menos um. E agora, como é que eu nego a frase, por exemplo, existe um de nós aqui que está doente, por exemplo. Não, todo mundo está saudável, não é verdade? Então, a negação do existe pelo menos um é o para todo. Então, a negação do existe pelo menos alguém aqui doente é não, todo mundo está bem, todo mundo está bem. Então, a negação do para todo, a negação do tudo não é o nada, porque o nada é um tipo de tudo, não é verdade? A negação do para todo é o existe pelo menos um. Se eu nego, né, todos nós somos brasileiros, não, meu colega, existe pelo menos um colega nosso, que é estrangeiro. Ou então, a negação do existe pelo menos um é o para todo. Quando eu falo, alguém aqui está doente, aí você, não, todo mundo está saudável. Então, a negação do para todo é o existe pelo menos um, e a negação do existe pelo menos um é o para todo. Beleza? Vamos agora falar de alguns teoremas de lógica que são importantes, que a gente vai precisar usar na nossa matemática a nível básico, tá? A nível básico,
Não pense você que essa aula de lógica é uma aula avançada ou uma aula que você possa pular, que você podia ter pulado. Não, por favor. Lógica está em tudo. Tudo que a gente faz em matemática, a gente faz, né? No plano de fundo disso tudo é lógica. Então, a gente vai precisar usar alguns teoremas de lógica, né? Se a gente já usava de forma automática, tudo bem, mas a gente precisa ter consciência deles. O primeiro teorema é a dupla negativa, tá? Se você nega uma proposição duas vezes, você afirma, né? O não P é o P, tá bom? O segundo teorema fala da negação do E e o terceiro da negação do OU. Esses dois teoremas têm nome, tá? A gente costuma chamar de leis de De Morgan, né? Leis de De Morgan. A negação do E é o OU e a negação do OU é o E. Professor, que história é essa? A negação do P e Q é não P ou não Q, e a negação do P ou Q é não P e não Q. Exatamente, a gente precisa ter consciência disso. Por exemplo, como é que você nega a frase x é par e x é primo? Como é que você pega valores que não são nem par... Né? Você nega a frase x é par e x é primo. Nega que um valor x é par e é primo. Ou você pega um cara que não é par, ou você pega um cara que não é primo, né? Por exemplo, x é par e x é primo. 2. 2 é par e primo, não é verdade? Como é que você nega que não é 2? Ou você bota que o tal número não é par, negação do é par, tá? Ou você nega que ele é par, por exemplo, 3, o 4, o 5. Ou você nega que ele é primo. Por exemplo, você pega o 4, o 6, que não é um número primo. Então, a negação do x é par e x é primo é x não é par ou x não é primo. Tá bom? E a negação do OU? A negação do OU é o E. Né? Por exemplo, a negação de P ou Q é não P e não Q. Por exemplo, eu quero um esporte que é coletivo ou seja um esporte de bola, tá? Nega isso, nega que o esporte é coletivo ou é um esporte de bola. É você dizer que o esporte não é coletivo e não é esporte de bola. Então a negação de que você está falando de um esporte coletivo ou de bola é quando você fala de um esporte que não é coletivo e não é de bola. A negação do OU é o E a negação do E é o OU, tá? Aqui eu botei o E aqui eu poderia botar também o E e o OU. Escrito em língua portuguesa, né? Eu tenho aqui, ó, um esporte coletivo ou esporte de bola. A negação é um esporte não coletivo e um esporte que não usa bola. Tá bom? Teorema 4, a gente já falou que a bicondicional é a condicional de ida e a condicional de volta, quando vale a ida e vale a volta, né? Se eu falo P bicondicional Q, né? O P equivale a Q, P se somente se Q, então P implica em Q e Q implica em P, tá bom? Também a implicação, ela pode ser representada por uma disjunção, tá? No caso, por um ou. Aqui, ó, P implica em Q, isso equivale a dizer não P ou Q. Vamos entender isso aqui direitinho? Lembra que o ou era um circuito de chaves em paralelo, né? Essa disjunção aqui poderia ser representada por um circuito de chaves em paralelo? Então, se eu digo P, então Q, o circuito para o P, então Q é não P ou Q. Será que isso é válido mesmo? Olha só, vê se você concorda aqui comigo. Ó. Olha só, olha para a primeira linha da tabela da implicação. Lembra que na implicação, se você fizer a coisa certa, você é obrigado a acertar. Sim. Posso fazer a coisa certa e errar? Não. Posso fazer errado, dar uma sorte imensa e acertar? Sim. Posso fazer errado e errar? Sim. Tá? Eu tenho esse direito. Então, olha só. Pega agora esse circuito. Pega o não P, ou seja, a negação de verdadeiro é falso. Então, essa chave está aberta. E pega o quê? Essa chave está fechada. Então, se essa chave está fechada, a chave Q, passa a corrente por baixo. Passou bonitinho. Agora pega a chave P, no caso, P é verdadeiro, a chave não P é falsa. Se P é verdadeiro, não P é falso, está aberto aqui. Como Q é falso, está aberto aqui. Como está aberto em cima e está aberto embaixo,
não passa corrente. Bonitinho, não passa corrente. Agora, se o P é falso, não P é verdadeiro. P é falso, não P é verdadeiro, essa chave está fechada. Já passa corrente, legal? Se uma das chaves está fechada, já passa corrente. Agora, se P é falso, não P é verdadeiro, né? Ou seja, a chave de cima está fechada, já passa corrente. Tranquilo? Então você está vendo que esse circuitinho corresponde à minha implicação numa boa. Então, realmente, dizer P implica em Q é a mesma coisa que dizer que não P ou Q. Tá bom? Teorema 6, também conhecido como contrapositiva. P então Q equivale a não Q então não P. Por exemplo, se é brasileiro, então é latino-americano. Sim, se é brasileiro, é latino-americano. O que eu posso concluir daí? Ah, se não for brasileiro, não é latino-americano? Não. Se é brasileiro, é latino-americano. Eu concluo que se não é brasileiro, então não é latino-americano? Não. Senão o sujeito é paraguaio. Eu vou dizer que paraguaio não é latino-americano? Claro que é. Claro que é. Então, ó, é brasileiro, então é latino-americano. O que eu posso concluir? Que se ele não for latino-americano, ele não pode ser brasileiro. Não é verdade? Se é brasileiro, é latino-americano. Se não for latino-americano, se for, por exemplo, um alemão, não pode ser brasileiro, né? Se for um europeu, não pode ser brasileiro. E o teorema 7, que é importante, que a gente já viu, que a negação do tudo não é o nada. A negação do todo é o existe pelo menos um. E a negação do existe pelo menos um é o para todo. Né? A gente fez um curso bem breve de lógica, o básico, o mínimo para a gente conseguir ter algum domínio do que vem pela diante, tá? Para diante. Tanto em conjuntos, como em equações que a gente vai fazer, e como em funções, né? Tudo aquilo que a gente for estudar daqui para diante de matemática, que é, na verdade, o objetivo desse curso de alfabetização matemática é te dar bases para que você consiga aprender matemática daqui para diante. Então, esse é o mínimozinho de lógica que a gente precisa ter para a gente poder seguir bem daqui para diante, compreendendo matemática. Beleza? Valeu, até a próxima!